A senhora vai ter a chance agora de pegar esse orçamento secreto na casa dos 18 bilhões de reais e redistribuir para todos os ministérios, entre eles o da educação. É fácil, é simples. A responsabilidade de governar é do Executivo e do Legislativo. O senhor está estreando, Padre Kelmo. Na ONU, eu falei sobre perseguição de religiosos, e especificamente Nicarágua, onde padres são presos, freiras são expulsas do país e rádios e televisões são fechadas. E o Ortega, o ditador, é amigo íntimo de Lula. E o Lula diz que essas questões nós não devemos nos meter. Pergunta ao senhor, Padre Kelmo, o Brasil deve fazer gestões contra esse tipo de ditadura pelo mundo? Com certeza, nós somos uma nação cristã. 84% da população no Brasil é uma população cristã. A Nicarágua foi tomada por um ditador há 20 anos e que está perseguindo, nestas últimas 2 semanas, nós acompanhamos por todos os meios de comunicação a perseguição ferrenha aos cristãos. São padres que estão na cadeia, bispo que está preso, o povo que não pode mais frequentar as missas, não se celebra mais. Então, é uma perseguição explícita. E por que o Brasil corre esse risco? Porque o ditador da Nicarágua é amigo do grupo do Foro de São Paulo. Eu não vi em nenhum momento esse pessoal da esquerda brasileira reclamar, falar, criticar, mas quando eles cometem essas atrocidades, ninguém fala nada. Prezado padre, parabéns pela sua exposição. Na Nicarágua está sendo uma covardia, prendendo padres com 70, 80 anos de idade, expulsando freiras com 80, 90 anos de idade, fechando meios de comunicação, como fechou agora os sinais da TV CNN. O Brasil está de portas abertas para acolher padres, para acolher freiras, outros religiosos que estejam sofrendo perseguição lá, que é uma verdade, o Brasil os acolherá. Nós não daremos as costas para esses perseguidos pelo mundo. E corremos esse risco aqui no Brasil. Sim, ajudei a eleger Jair Bolsonaro e não me arrependo naquele momento porque era necessário tirar o PT do poder. Sabe o que eu sinto? O meu sentimento? Decepção e tristeza. Como muitos brasileiros, é muita decepção. Não me arrependo porque foi necessário. E eu acreditei muito e com veemência, mas ele abandonou essas bandeiras. Foi ele que abandonou. Eu continuo com elas, ele traiu o nosso partido. É o que nos impõe refletir nessa noite em que estamos aqui, menos o candidato Lula, que não veio por cá, ou por estar com salto alto, acha que já ganhou e, portanto, desrespeita a todos nós, seus oponentes, e desrespeita especialmente a você. Mas nele não vem mesmo, é porque não tem como explicar nem as promessas, porque tem 4 mandatos que você deu a ele não cumpriu, e nem a denúncia de corrupção. Mas veja, o Bolsonaro teve uma oportunidade de ouro, porque foi eleito em função do mais devastadora crise econômica da história brasileira, em cima do mais generalizado escândalo de corrupção. E, infelizmente, foi levado ao constrangimento, porque teve filhos denunciados igual Lula, rendeu-se à corrupção. É direito de resposta, sendo chamado de corrupto aqui, eu quero saber qual a acusação faz. Okay. Pois não. Candidato, você já brincou de o que é? Eu vou te perguntar. O que é? Não reajusta a merenda escolar, mas gasta milhões com leite condensado. Tira remédio da farmácia popular, mas mantém a compra de Viagra. Não compra vacina para Covid, mas distribui prótese peniana para os seus amigos. O que é? Candidato Ciro Gomes, todos os candidatos aqui vão à igreja no período eleitoral. Curiosamente, só os vemos nos templos e igreja nesses períodos. Como um cristão que o senhor é contra o aborto? Caso a resposta seja positiva, aceitaria assinar ainda hoje um pacto pela vida, se comprometendo a proteger as vidas dos bebês nos ventres de suas mães? O convite para assinar também está aberto a todos os candidatos aqui presentes. Por favor, a resposta. Reverendo, eu, de fato, estou muito preocupado com a sorte do povo brasileiro. Deixa eu lhe dar aqui cá alguns números, o senhor é recente na atividade política e é bem-vindo. Mas no Brasil, nesse momento, entre desemprego aberto, desalento, que é o que diz desistir de emprego, ou vivendo de bico na mais selvagem informalidade, nós temos 2/3 do povo brasileiro.
E eu estou muito concentrado produzindo soluções para isso. Um programa de renda mínima de cidadania que espanque a fome que está no ar de 125 milhões de pessoas que hoje não fazem as 3 refeições. Resolveu o problema do endividamento explosivo das famílias, que estão hoje a conta de 66 milhões e 600 mil pessoas. Estabeleceu a lei antiganância que vede a superação de 200% e 100% de juros no crédito de curto prazo. E fazer uma revolução pedagógica na educação. O senhor deve estar pensando, está escapando da questão? Não, não estou. Quero só lhe advertir, com muita humildade e cuidado, é de que o nosso poder como presidente para este assunto é nenhum. Nenhum mesmo. O Congresso Nacional Brasileiro também ele próprio tem evitado. Por quê? Porque é um assunto que envolve aspectos de saúde pública, envolve aspectos morais muito graves, aspectos religiosos, e nós cristãos temos absoluta aversão a qualquer tipo de morte, portanto o aborto para nós é uma tragédia. A questão não é essa, a questão é qual é o papel do Estado no enfrentamento dessa tormentosa questão. E eu confesso que para mim a legislação como está é o alcance possível que nós na sociedade brasileira tão dividida alcançamos. O aborto é um assassinato e o senhor sabe disso. Então nós temos que ter um posicionamento firme, defender a vida, porque se nós não defendermos a vida, tudo que o senhor está dizendo aí, vai fazer educação, vai fazer isso, fazer aquilo, o senhor vai fazer para quem se não existir o ser humano? É preciso o ser humano existir primeiro para que o senhor, eu ou qualquer um que esteja aqui pleiteando a presidência da República faça alguma coisa. Então, se você elimina o ser humano já no ventre materno, se você faz esse ato diabólico, você também não vai poder, como Estado, servir a ninguém. Não existirá pessoas, foram assassinadas. Então nós temos que ter um posicionamento firme. Os senhores que estão na política mais tempo do que eu, devem fazer um posicionamento firme em defesa da vida contra o aborto. Chegou a hora de enfrentar o corporativismo no Brasil. Esse antro de privilégio que é o Poder Judiciário, que é o mais caro do mundo. O Brasil precisa ter um judiciário que volte a cumprir o seu papel de corte constitucional, que não viole as liberdades individuais dos brasileiros e que a segurança do Estado não pode estar acima da insegurança do indivíduo. Está na hora de enquadrar o Supremo Tribunal Federal. O Supremo foi responsável por soltar Lula da Silva e deixar que um criminoso possa ser candidato a presidente da República, um criminoso que desrespeita o povo brasileiro, não só pelos crimes de corrupção que cometeu, mas por não comparecer ao debate e defender suas ideias. Chega de Lula, chega desse Barrabás que vem assaltando a nação brasileira. Primeiramente, as duas senadoras aqui presentes votaram para derrubar o veto do dito orçamento secreto. Não é verdade. Por favor, o direito de resposta foi concedido. Eu peço que os senhores respeitem. A senadora Soraya, em matéria aqui de quase toda a imprensa, ela fez uso de 114 milhões do dito orçamento secreto. Esse orçamento é privativo do parlamento brasileiro. Nós apenas executamos. Eu não posso indicar tantos milhões para fazer tal obra em tal local. Quem indica são deputados e senadores. Resposta, mediador. Vamos lá. Sobre deputada senadora Soraya. A senhora não me elegeu, não. Todo o seu material de campanha, quer seja santinhos e vídeos, está escrito lá, a candidata do Bolsonaro. A senhora foi uma estelionatária por ocasião das eleições. O Supremo não é um poder que está imune a críticas. Eles fazem muita coisa errada, não é pouca não. Ciro, se coloca no meu lugar. Governar o país com um ativismo judicial como existe no Supremo Tribunal Federal. Tenho certeza, caso reeleito, indicarei mais 2 para o Supremo, com 4 pessoas lá dentro. Pensando em prol do Brasil, o Supremo mudará a forma de agir, não mais interferirá tanto na vida de todos nós. Quero dizer ao candidato Jair Bolsonaro, não cutuque onça com a sua vara curta. De meu nada tem de ser... É isso, tá público. Público. E não cutuque. Não cutuque. E mais, nunca neguei que fui eleita nessa seara. Acabou o tempo, por gentileza. Vamos para... Acabou? Acabou o tempo, 1 minuto já. Enfim. Olha, uma das coisas graves que o lulopetismo corrupto está produzindo no Brasil é a morte do jornalismo. Pergunto para o candidato Dávila com comentário de Soraya Tronic. Boa noite. Considerando a política de controle de armas, que hoje permite que 1.300 armas sejam compradas por dia e que atingimos um recorde de mais de 1 milhão de armas nas mãos de colecionadores e atiradores e que parte desse arsenal acaba migrando para o crime organizado, gostaria de saber qual é a sua proposta para regular o acesso da população às armas. Bom, primeiro, é um direito do cidadão brasileiro ter posse e porte de arma. Nós somos liberais e nós defendemos que o brasileiro tenha a responsabilidade de fazer suas escolhas. Ter um porte de arma no Brasil é algo rigoroso, não é tão fácil conseguir. É preciso passar por um rigoroso escrutínio até obter esse porte de arma. Isto é feito pela Polícia Federal, no Sinarme.
Em 2018, quando eu fui eleita, eu levantei a bandeira armamentista para a defesa pessoal do cidadão. Minha pergunta vai para Padre Kelman com o comentário de Felipe Dávila. Candidato, o senhor só está sentado nessa cadeira hoje porque o nome escolhido originalmente pelo seu partido, Roberto Jefferson, foi impedido de disputar, enquadrado na lei da ficha limpa. Eu gostaria de saber do senhor o que o senhor acha dessa lei, o que o senhor pensa dessa decisão da Justiça e, se eleito, o que o senhor faria para impedir que políticos corruptos saiam impunes e, eventualmente, venham a disputar eleições. Por favor, candidato. A senhora está afirmando que o Roberto Jefferson foi enquadrado na lei da ficha limpa e que isso o impede. Essa lei deveria valer para todos os candidatos, então? Por que o candidato, senhor Luiz Inácio Lula da Silva, está como candidato a presidente da República? A lei só vale para um e outros não? Ele deveria também estar sendo impedido de ser candidato a presidente da República. Então nós precisamos parar de demagogia, de falácias, nós precisamos parar de mentira, são muitas fake news que são inventadas aqui. Nós precisamos falar a verdade. Todos os candidatos aqui atacando um só, o presidente da República. Eu estou só observando a fala de cada um, 5 contra 1. Mas agora são 5 contra 2, porque nós somos candidatos de direita. O PTB é o único partido cristão e conservador de direita do Brasil. Infelizmente, o nosso presidente foi para o PL, o PL não é de direita. Candidato Bolsonaro, o Brasil está cansado de ver escândalos de corrupção drenando o dinheiro do povo brasileiro. E o campeão de escândalo de corrupção, como nós sabemos muito bem, é o presidente Lula. Os maiores escândalos de corrupção do mundo. Aliás, todo o abecedário tem nome. Mensalão, Petrolão, pode escolher a letra, tem um escândalo de corrupção do Lula. Eu queria saber o que o senhor fez no seu governo para combater a corrupção e o que fará para tirar a corrupção das manchetes do jornal. Nós tiramos, Dávila, a corrupção das manchetes. 3 anos e 8 meses, você não vê escândalo de corrupção no meu governo. Quando acusam, tipo uma CPI da Fajuta aí, do Senado, falam suposições. Tentaram pegar uma propina na vacina tal. Nada foi pago, nada foi comprado dessas empresas. Então nós demos o exemplo, como, Dávila? Escolhendo pessoas corretas para estar à frente dos ministérios. Nós não aceitamos as indicações político-partidárias para ministérios, para a Caixa Econômica, Banco do Brasil, BNDES e para as estatais. Aqui com um contra-cheque de um carteiro, ele desconta R$510 por mês e vai descontar até 2030 para cobrir roubalheira do fundo de pensão dos Correios, que é o Postales. É a corrupção com carnê. Nós, ao colocarmos pessoas adequadas e certas, com responsabilidade e honestidade, combatemos a corrupção. Somos orgulho e me orgulho muito de ser presidente da República, onde não tem qualquer escândalo de corrupção. Pergunto à senadora Simone Tebet. Candidata, o ex-presidiário Lula defendeu o aborto recentemente em entrevistas. A senhora se diz feminista. Dentro da agenda feminista está o apoio incondicional à legalização do aborto. A senhora concorda com essa agenda? Como o presidente apoiará o assassinato de bebês indefesos no ventre de suas mães? Candidato, o meu conceito feminista é muito diferente do seu conceito. Não, só existe um conceito feminista. Eu estou falando, a palavra é minha e, por favor, me respeite. Simone, por favor. Eu gostaria que repusesse meu tempo, por favor. Pode continuar, por favor. O seu conceito é diferente do meu. Sabe o que para mim é ser feminista? É defender o direito das mulheres. De ganhar iguais salários aos dos homens. Porque a mulher preta no Brasil recebe até 40% menos. O meu feminismo é como presidente, pela primeira vez, uma mulher presidente da Comissão de Combate à Violência contra a Mulher, exigir com leis mais severas, colocar na cadeia homem que bate covardemente mulher. É isso que é ser feminista. Eu sou católica, padre. Lamento a sua visão seletiva. Confesso que tenho dúvidas se teria coragem de me confessar com você. Eu sou contra o aborto, porque eu sou católica e sou cristã. Isso não me faz menos feminista. Eu defendo a vida. E assim sempre fui. Agora, o feminismo no Brasil precisa ser entendido não como uma pauta de esquerda, mas como uma pauta cristã. A mulher brasileira hoje é a cara mais pobre desse Brasil. Se ela for preta e do Nordeste, então, ela não tem condição nenhuma de ter uma qualidade de vida que, infelizmente, as mulheres brancas têm na proporção. É isso que é ser feminista. Eu defendo a vida e continuo defendendo as mulheres brasileiras. É por isso que eu sou candidata à presidência da República. E se eu for eleita presidente da República, nenhuma criança vai dormir com fome. E se eu for eleita presidente da República,
Nenhuma criança vai dormir com fome no Brasil. Se eu for eleita presidente da República, eu não vou cometer crime de corrupção. Vou pôr na cadeia quem faz. Se eu for eleita presidente da República, eu não vou cometer crime de corrupção. Vou pôr na cadeia quem faz. Se a senhora realmente é feminista, como é o movimento feminista, a senhora está se contradizendo porque as feministas, elas apoiam o aborto incondicionalmente. O meu feminismo, então a senhora tem um feminismo particular, muito só seu. Então a senhora trai também ao próprio movimento feminista. A senhora que está dizendo que é católica, mas nós, católicos, defendemos a vida igualmente. A senhora não respondeu a minha pergunta. Porém, o PT e o governo Lula, os 4 mandatos, devastaram a indústria nacional brasileira. As pessoas parecem que estão com saudades de novo do PT, desse partido corrupto, desse Barrabás que vem assaltando o Brasil e que foi preso e querem colocá-lo novamente na presidência da República. Me acusam de ser corrupto, mas não dizem de onde foi tirado esse dinheiro para a corrupção. Gente aqui posando como vestais da moralidade. O Ciro me acusa de corrupto. Ciro, a Polícia Federal já bateu na tua porta e do teu irmão. 3 anos e meio sem corrupção. Me apontem da onde é que eu pratiquei corrupção no Brasil. O Brasil está crescendo. Quando eu falo em PIB, Ciro, vocês querem dizer que por ocasião da 2020, a Covid, o mundo caiu em média 9%, o Brasil caiu 4%. Não poderíamos ter nesse somatório algo muito positivo. Se não fosse a Covid, estaríamos muito além dos 3% no PIB. Jair Bolsonaro, a quem o senhor fará a pergunta, por favor? Quem está sobrando? Padre Kelman ou Soraya? A perguntar para o Padre Kelman. Padre, me acuso de não ter e olhar para o pobre? Qual é a tua opinião sobre isso, prezado padre? A minha opinião é que o senhor tem ajudado muito esse país e nós estamos vendo aqui um massacre. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Partidos que se juntaram, 5 partidos que se juntaram para bater num presidente da República. Com falácias, com mentiras, inventando, né? E nós vemos um presidente que mantém o país com uma economia, está pequena, 4% talvez, mas vejam os Estados Unidos como está, 8% de inflação. Todos vocês falaram mal do presidente da República. Será que o presidente da República não fez algo de bom para o povo do Brasil? Vocês só enxergam maldade, corrupção. Foram 13 ou 14 ou 15 anos de governo do PT. Por que vocês não falam a verdade? Por que vocês não dizem que no tempo desse governo do PT, na era do PT, na era da Dilma e do Lula, quantos dos seus apadrinhados ganharam, enriqueceram, e o pobre mais pobre? Vocês dão as migalhas que caem da mesa de vocês, e o pobre se contenta com essas migalhas? Eu trabalho com o povo pobre. Obrigado. Vocês falam, mas eu trabalho... Obrigado. O senhor sabe, pela sua idade, sua experiência, quanto o nordestino sofria com a falta d'água. Nós concluímos a transposição do Rio São Francisco, que era para ter acabado em 2012. O candidato faltoso aqui, o presidiário, desviou dinheiro do transposição São Francisco. Nós desviamos, foi água para o povo do nosso Nordeste. Nós matamos a sede do nordestino. Paulo Guedes não criticou ninguém, apenas falou a verdade sobre ingerência do governo francês e da forma como outro governo se dirigia ao nosso país. Isso é defender a nossa soberania. Isso é defender os interesses do nosso país. O Brasil é um país fantástico e melhorou, e muito, no meu governo. Eu me orgulho de ser brasileiro e de ser presidente desse grande país. O monitor de rede do Estadão apresenta a palavra corrupção entre as mais citadas no Twitter, menções de 38%. E das outras palavras que dá para ir buscando ali, cutuque, Deus, voto, obviamente, algumas das palavras que vão cultuar. Vara está entre as maiores, então acho que é aquela expressão que a Soraya Tronic fala, não cutuque a onça com vara curta. Minha pergunta vai para o presidente Jair Bolsonaro com um comentário de Ciro Gomes. Presidente, a gente já assistiu aqui, desde o começo da campanha, vários casos graves de violência política. Um bolsonarista assassinou um petista durante uma festa de aniversário, um outro apoiador do senhor
matou um também petista com golpes de faca e machado. E na sexta-feira agora, uma jovem tomou uma paulada na cabeça depois de discutir com um bolsonarista sobre a eleição. O senhor chegou a dizer lá atrás que é preciso fuzilar a petralhada. Eu gostaria de saber se o senhor se arrepende dessa declaração, presidente. Primeiro, eu quero dizer que eu sou palmeirense. Eu peço à torcida do Palmeiras, não briguem. Caso contrário, eu vou ser responsabilizado. Faltou a ilustre jornalista falar de um caso agora, de um petista que tinha, inclusive, uma tatuagem do Lula no ombro, onde ele matou a esposa e um filho de 2 anos. Querer me responsabilizar por essas ações não tem cabimento. Segue comigo. Hoje, 125 milhões de brasileiros não fizeram 3 refeições. Só uma, vou dizer aqui em alta voz, de cada 4 crianças nesse país, que é um dos maiores produtores de comida do mundo, fez as 4 refeições. Enfim, então vou comentar só o que me pediram para comentar. Quem criou essa história do nós contra eles foi o PT. E o Bolsonaro adora porque um resolve o problema do outro. Nós temos um olhar todo especial para os mais pobres. Eu peço aos mais pobres, quem está passando necessidade, quem está passando fome, procure se cadastrar para receber o Auxílio Brasil de R$600, 6 vezes maior do que se pagava lá atrás no governo do PT. Nós temos um olhar, mais que um olhar, um trabalho muito especial e concreto para tirar os brasileiros do mapa da fome. E hoje o meu governo já alfabetiza uma criança em apenas 6 meses, quando pouco tempo atrás se levava 3 anos para alfabetizar uma criança. Candidato, por mais que no Brasil essa divisão ideológica seja muito mais narrativa do que prática, hoje, quando se fala em esquerda, se tem como referências os governos do PT e quando se fala em direita, se tem como referência o governo de Jair Bolsonaro. O partido do senhor, o Novo, e o partido do Kelmo, o PTB, têm bandeiras associadas à direita. A minha pergunta é, o senhor avalia que o governo Bolsonaro representa bem o que é a direita, o conservadorismo e o liberalismo econômico que prometeram? Os governos de esquerda administram a Nicarágua. Vejam o que acontece na Nicarágua. Aonde a esquerda coloca as mãos para governar, apodrecem tudo, destroem tudo, tira a liberdade do povo, tira o direito das pessoas de se alimentar, de viver. Candidato, o senhor, nesse debate, teria a chance de apresentar suas ideias, propostas, mas parece que veio aqui mais para defender o governo do que apresentar suas ideias. Então vamos falar de ideias. Lei de cotas, que completou este ano 10 anos, deveria passar por uma revisão essa que vai ficar para o ano que vem. É inegável a dívida histórica que esse país tem com os negros e inegável também quantos negros tiveram acesso a universidades públicas graças à lei. Eu pergunto a sua posição sobre essa revisão e a sua posição sobre a lei de cotas, se algo precisa mudar. Vocês falam tanto de lei de cotas, de negros, vocês parece que pregam uma política para realmente levar o brasileiro a odiar o próprio brasileiro. O preto, o branco, o índio, isso aí é miscigenação, é a nossa cultura, a nossa raça. E vocês dividem cada vez mais, inventam argumentos para colocar um contra o outro. Lei de cotas, os negros não precisam de subterfúgios de dinheiro, de ajuda de um e de outro. Cada um é capaz de mostrar que com seus esforços pode sim chegar à universidade, chegar a um trabalho de qualidade. Então, essas leis que vocês falam, que vocês colocam aí como argumentos para dividir ainda mais, para criar essa divisão racial entre um e outro, isso leva ao quê?